Me chamo Antônio Carlos, sou pescador no Pantanal há mais de 30 anos. Conheci cada baía, cada coricho, cada volta do rio nessa região. Aprendi a respeitar as forças da natureza, a ler o sinal do tempo e a entender que tem coisa que a gente não consegue explicar. No ano de 2019, durante a quaresma, eu e meu compadre José saímos para uma pescaria que duraria 3 dias. Era tempo bom para pescar, mas tempo ruim para andar sozinho pelo Pantanal. A primeira noite foi tranquila. Acampamos perto do rio, pegamos alguns peixes e fizemos uma fogueira. José contava suas histórias de sempre, sobre sucuris gigantes e onças, que atacam de noite. Eu já conhecia todas, mas gostava de ouvir. Dormimos cedo para acordar antes do sol nascer. Na segunda noite, decidimos ir mais para dentro, numa região menos visitada, onde diziam que os peixes eram maiores. Acampamos próximo a uma região conhecida localmente como Cruzeiro Velho, um lugar onde tinha uma cruz de madeira muito velha, toda torta, que ninguém sabia quem tinha colocado ali. Os mais velhos diziam que era sinal de morte ou desgraça, que tinha acontecido naquele lugar. Há muito tempo, o dia tinha sido quente, abafado, e a noite estava sem estrela, com nuvens baixas que parecia que ia cair um temporal. Depois de comer, ficamos conversando em volta da fogueira. José estava mais quieto que o normal, olhando para a escuridão como se estivesse vendo algo lá fora. Perguntei o que era e ele só disse: "Tem coisa que é melhor nem falar, compadre." Já. Era quase meia-noite quando escutamos um barulho de galhos secos se quebrando. Aqui no Pantanal, a gente aprende a identificar os barulhos. Cada bicho faz um som diferente quando se move. Capivara é um, jacaré é outro, onça é outro. Mas aquele não era de nenhum bicho que eu conhecia. A princípio pensamos que fosse algum animal, mas o som era ritmado demais, como passos. Era lento, arrastado, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Pegamos nossas lanternas e facões, pensando que podia ser algum caçador perdido. José apontou a lanterna na direção do ruído e vimos uma figura esquelética, com a pele totalmente ressecada e esticada sobre os ossos, quase como um cadáver, mumificado. Estava parada entre as árvores, a uns 20 metros de nós. Era alto, mais que um homem normal, e tão magro que parecia impossível que pudesse ficar em pé. A pele era escura, ressecada como couro velho deixado no sol. Não tinha cabelo e a boca era um buraco negro sem lábios. A criatura estava a uns 20 metros de distância, parada, nos observando. Seus olhos eram como 2 brasas ardentes que brilhavam mesmo sem a luz da lanterna. Não se mexia, apenas ficava ali, como se estivesse decidindo o que fazer conosco. O ar ao redor ficou pesado, difícil de respirar, e senti um cheiro de terra e carne apodrecida. José, que era mais velho e conhecia as histórias da região, imediatamente jogou um punhado de sal que usávamos para conservar o peixe na direção da criatura e começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. Eu fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. Nunca tinha sentido um medo igual na vida. A figura soltou um gemido profundo e doloroso, como se estivesse sofrendo, um som que parecia vir das profundezas da terra. Começou a se afastar, se movendo de um jeito estranho, como se cada passo fosse doloroso. Notei que deixava para trás marcas de queimadura no chão por onde pisava, como se seus pés fossem brasa viva. Nenhum de nós dormiu aquela noite. Ficamos de olho aberto, rezando, com as armas na mão. José me contou então a história do corpo seco. Disse que era a alma de um homem tão ruim em vida que, quando morreu, foi rejeitado pelo céu e pelo inferno. A terra não quis seu corpo, a água não quis sua alma, e o fogo não quis seu espírito. Condenado a vagar para sempre, sem descanso, procurando roubar a vida dos outros para aliviar seu sofrimento eterno. Na manhã seguinte, encontramos as marcas de pegadas que terminavam abruptamente na beira de um brejo.
Era como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido ou afundado na lama. Juntamos nossas coisas e voltamos para casa imediatamente, sem completar a pescaria. Um senhor da região depois nos contou que aquela área tinha sido uma fazenda há muitos anos, cujo proprietário era extremamente cruel com os animais e com as pessoas. Matou muita gente por terra e dinheiro e dizia que nem Deus podia com ele. Quando morreu, seu corpo foi rejeitado pela terra, pela água e pelo ar, transformando-o em um corpo seco, condenado a vagar eternamente. Durante a quaresma dizem que ele fica mais forte e costuma aparecer para os viajantes, tentando roubar-lhes a vitalidade. Desde esse dia, nunca mais voltei àquela região durante a quaresma e sempre levo sal comigo quando vou pescar. Alguns dizem que é superstição, mas eu sei o que vi. Certas coisas a gente não esquece nunca, por mais que tente. Meu nome é Maria das Dores. Tenho 72 anos e nasci e cresci em uma fazenda no interior da Bahia. Venho de uma família simples, de gente que trabalhava na roça e que vivia de acordo com as tradições. Desde pequena, aprendi a respeitar os mistérios da vida e da morte, os ciclos da natureza e as histórias que os mais velhos contavam sobre seres que habitavam as matas, os rios e as estradas. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha apenas 19 anos durante a quaresma, de 1970. Naquela época, eu era uma moça muito religiosa, participava de todas as novenas e procissões. A quaresma era um tempo especial para nós, de oração e penitência. As pessoas do interior levavam muito a sério esse período, evitando festas, casamentos e até mesmo comer carne em determinados dias. Naquela noite específica, eu estava voltando de uma novena na igreja da cidade vizinha. Tinha ido com algumas amigas, mas como morávamos em direções diferentes, cada uma seguiu seu caminho na volta. O caminho era longo e passava por uma estrada de terra entre dois morros conhecidos como o Vale da Cruz. Esse lugar tinha uma história triste. Diziam que uma jovem tinha se enforcado ali depois de ser abandonada pelo noivo. Já era por volta das 10 da noite e a lua cheia iluminava o caminho como se fosse dia. Não sentia medo, pois conhecia bem aquela estrada e já tinha passado por ali muitas vezes antes. Estava pensando nas orações da novena e nas palavras do padre sobre os pecados e tentações da carne, quando o silêncio da noite foi quebrado por um som estranho. De repente, escutei o som de cascos de cavalo batendo forte contra o chão, mas o ritmo era estranho, como se o animal estivesse correndo descontrolado. O barulho vinha detrás do morro, aproximando-se rapidamente. Parei no meio da estrada, pensando que poderia ser algum cavaleiro precisando de ajuda. Logo em seguida, vi uma égua negra surgir no topo do morro. Ela relinchou de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Um som que mais parecia um grito de mulher em agonia, um lamento que fez meu coração gelar. Foi quando percebi que no lugar da cabeça do animal havia apenas uma tocha de fogo, lançando faíscas pelo ar e iluminando todo o vale com uma luz alaranjada. Fiquei paralisada de medo. Meus pés pareciam presos ao chão, meu corpo todo tremia e não conseguia nem gritar por socorro. A criatura me viu e começou a descer o morro em minha direção, numa velocidade impressionante. A cada galope, fagulhas voavam de suas patas e um cheiro de enxofre invadia o ar. Lembrei que minha avó sempre dizia que a mula sem cabeça era, na verdade, uma mulher que se envolveu com um padre e foi amaldiçoada por esse pecado, condenada a vagar nas noites de lua cheia, especialmente durante a quaresma, quando as forças espirituais estão mais intensas. Ela aparecia buscando perdão ou tentando assustar aqueles que, como ela, estavam em pecado. Por instinto, tirei o terço que carregava comigo, presente de minha mãe na primeira comunhão,
e ergui a cruz na direção da criatura. A mula parou, a poucos metros de mim, bufando fogo pelas narinas. O calor era tão intenso que senti meu rosto queimar. Os olhos dela, escondidos em meio às chamas, pareciam me avaliar, como se estivesse decidindo meu destino. Comecei a rezar em voz alta o Salve Rainha, a única oração que consegui lembrar naquele momento de terror. E a cada palavra que saía da minha boca, a criatura parecia sentir dor. Ela se contorcia e soltava aquele relincho grito que me atormentaria pelos anos seguintes. As chamas diminuíam e aumentavam, como se estivessem reagindo às minhas palavras. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ela soltou um último relincho, virou-se e galopou para longe, deixando um rastro de fogo pelo caminho. Tão logo ela sumiu no horizonte, minhas pernas cederam e caí de joelhos na estrada, chorando de medo e alívio. Consegui chegar em casa à tarde da noite, ainda em estado de choque. Meus pais notaram meu estado, mas atribuíram ao cansaço da caminhada. Não contei nada a eles naquela noite, temendo que não acreditassem em mim ou que me proibissem de sair sozinha novamente. No dia seguinte, quando contei o ocorrido no vilarejo, descobri que a filha do fazendeiro vizinho, que todos suspeitavam ter um caso com o padre da paróquia, havia desaparecido naquela mesma noite e nunca mais foi vista. Alguns diziam que ela tinha fugido com um tropeiro, outros que havia se matado de vergonha. Mas as pessoas mais velhas balançavam a cabeça e diziam que ela tinha sido condenada a vagar como a mula sem cabeça, pagando por seu pecado. Anos se passaram e nunca mais tive coragem de passar por aquele vale sozinha durante a noite. Casei-me, tive filhos e netos e hoje vivo na cidade. Mas sempre que retorno à minha terra natal durante a quaresma, evito sair depois do pôr do sol. Me chamo Paulo Roberto, sou guia florestal na região da Serra do Mar, em São Paulo. Trabalho há mais de 20 anos conduzindo grupos de pesquisadores, turistas e estudantes pelas trilhas da Mata Atlântica. Conheço cada caminho, cada córrego, cada tipo de planta e animal dessa floresta. Sempre fui um homem da ciência, formado em biologia, acreditando apenas no que posso ver, tocar e comprovar. Ou pelo menos era assim até o que aconteceu em 2020. Durante a quaresma daquele ano, levei um grupo de pesquisadores da universidade para catalogar espécies de plantas na mata fechada. Era um projeto importante que buscava identificar plantas com potencial medicinal. Decidimos acampar por 3 dias em uma clareira próxima a um riacho, montando nosso acampamento base para explorar a região. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Os pesquisadores coletavam amostras, fotografavam e anotavam suas descobertas. Eu os guiava pelos caminhos mais seguros e interessantes, mostrando espécies raras que conhecia bem. Um dos pesquisadores, um rapaz jovem chamado Felipe, chamou minha atenção por seu comportamento. Enquanto os outros trabalhavam com cuidado, ele arrancava plantas inteiras, incluindo as raízes, mesmo quando precisava apenas de uma pequena amostra. Chamei sua atenção discretamente, explicando que devíamos respeitar a floresta e só coletar o necessário, mas ele apenas riu e disse que a mata tem de sobra. Na segunda noite, enquanto todos dormiam, acordei com uma inquietação inexplicável. Algo me chamava para fora da barraca. Peguei minha lanterna e decidi verificar algumas armadilhas fotográficas que havíamos instalado para registrar a fauna noturna. Era por volta das 3 da manhã e a floresta estava mergulhada em um silêncio incomum. Enquanto caminhava por uma trilha estreita, comecei a ouvir passos atrás de mim. O estranho é que os passos pareciam vir na direção contrária à minha, como se alguém estivesse caminhando de costas. Para quem conhece a floresta, isso é algo completamente fora do normal. Nenhum animal caminha para trás.
E certamente nenhum ser humano faria isso no meio da mata fechada, à noite. Parei e iluminei o caminho com minha lanterna, girando 360 graus para verificar se havia alguém por perto. Não havia ninguém. Continuei andando e os passos recomeçaram. Foi quando notei algo ainda mais perturbador. Os sons da floresta haviam cessado completamente. Nem grilos, nem sapos, nada. Qualquer pessoa que já passou uma noite na mata sabe que isso é um péssimo sinal. Quando os animais silenciam, geralmente é porque há um predador por perto. De repente, escutei uma risada infantil vinda do alto de uma árvore. Não era um som de animal. Tenho certeza absoluta. Era uma risada de criança, clara e distinta, mas com algo de selvagem nela. Apontei a lanterna e vi um ser pequeno, parecido com uma criança, mas com cabelos vermelhos como fogo e os pés virados para trás. Era o Curupira, o protetor da floresta. Cresci ouvindo histórias sobre ele, contadas pelos caboclos e índios da região. Sempre achei que fossem apenas lendas para assustar crianças e impedir que destruíssem a natureza. Mas ali estava ele, real, me observando com olhos que brilhavam como os de um gato no escuro. Ele pulou de galho em galho, sempre rindo, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. Parou em uma árvore próxima a mim e ficou me olhando com curiosidade. Não parecia ameaçador, mas havia algo de selvagem e imprevisível em sua presença. Foi quando percebi que, durante o dia, Felipe havia cortado algumas plantas raras sem necessidade, apenas para levar como lembrança. O Curupira apontou para o caminho de volta ao acampamento, e quando me virei, vi que todas as trilhas pareciam idênticas. Estava perdido. Por mais experiente que seja um guia, ficar perdido na mata, fechada no meio da noite, é uma situação de extremo perigo. Tentei manter a calma e usar minha bússola, mas ela girava descontroladamente, sem apontar para nenhuma direção específica. Tentei seguir o musgo nas árvores, as estrelas, qualquer referência, mas nada funcionava. Era como se a própria floresta estivesse me confundindo propositalmente. Lembrei que meu avô, que era caboclo, dizia que o Curupira só queria proteger a floresta. Ele enganava e desorientava caçadores e aqueles que maltratavam a natureza, mas respeitava quem a respeitava. Então falei em voz alta que iria garantir que nenhuma planta mais seria retirada sem necessidade e que ensinaríamos aos visitantes a importância de preservar a mata. Prometi que no dia seguinte plantaríamos novas mudas no lugar daquelas que haviam sido removidas sem cuidado. O ser observou-me por alguns instantes, como se estivesse avaliando a sinceridade das minhas palavras. Depois, pulou mais uma vez entre as árvores e jogou no chão uma pequena semente vermelha, brilhante como um rubi. Quando a peguei, escutei novamente sua risada, agora mais distante. De repente, reconheci o caminho de volta ao acampamento como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Na manhã seguinte, voltei ao local com o grupo e encontramos diversas mudas novas brotando exatamente onde Felipe havia retirado as plantas. Era impossível que aquilo tivesse acontecido naturalmente em uma única noite. Mostrei a semente vermelha aos pesquisadores e nenhum deles conseguiu identificar a espécie. Guardei-a comigo, como lembrança e promessa. Os mais antigos da região me contaram depois que, durante a quaresma, o Curupira fica ainda mais vigilante, pois é um período em que muitos caçadores aproveitam para entrar ilegalmente nas matas, acreditando que os guardas florestais estão menos atentos por causa das celebrações religiosas. É também um tempo em que as forças da natureza estão em transição, mais poderosas e imprevisíveis. Continuo meu trabalho como guia, mas agora com uma nova compreensão da floresta. Antes de cada expedição, deixo uma pequena oferenda de frutas e sementes na entrada das trilhas, em respeito àquele que protege a mata. E quando levo grupos,
Faço questão de ensinar não apenas sobre a biodiversidade, mas também sobre a importância de respeitar a floresta e seus guardiões. Semente vermelha que recebi naquela noite nunca germinou, apesar de todas as minhas tentativas. Mas mantê-la comigo parece abrir meus olhos para coisas que antes não via na floresta. Às vezes, quando estou sozinho nas trilhas, escuto aquela risada distante e sei que ele está por perto, observando e protegendo seu domínio. E em tempos de quaresma, nunca entro na mata depois do pôr do sol, pois sei que é quando os guardiões estão mais ativos e suas leis são mais rigorosas que as nossas. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.